Olá, o Alesp Cidadania de hoje vai falar sobre voluntariado. Eu tenho aqui no estúdio o Alexandre Padinha, que é fundador da Órbita Gestão Cultural, está aqui comigo para falar sobre voluntariado, sobre também a Órbita, que é uma ONG, É uma produtora cultural. É produtora cultural. Não é? E tenho ao lado dele aqui o Júlio Alves, que é capoeirista e também produtor cultural. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Raul? Deixa eu te falar, te perguntar, vamos começar com o nosso grande fundador aqui da Órbita. Eu queria que você explicasse um pouquinho o papel da produtora, da Órbita. A Órbita ela nasce dentro de uma necessidade que a gente viu nas últimas décadas de trabalhar todo o processo de gestão cultural, social, das linguagens de matriz africana dentro das nossas comunidades, mas ser o detentor de todo o processo, desde o início da formação, das contratações e da entrega desses produtos artísticos culturais. Fazendo assim a gente ativar a economia criativa, a economia solidária e o empreendedorismo dentro dessas linguagens de matriz africana das quais a gente trabalha, com a capoeira, o jongo, o hip hop, né? A dança negra, as artes visuais negras, o cinema negro, enfim, todas essas linguagens artísticas culturais que são detentoras das matrizes africanas, por muito tempo ficaram na mão de terceiros. E esses terceiros, eles repassavam apenas uma pequena parte de toda a produção cultural que era realizada para aquilo que a gente fazia, né? E vários outros parceiros também ao longo desse processo. Então, veio a ideia da criação da Órbita, né, que é uma relação de uma cosmologia Bakongo, que vem de África, onde essa circularidade faz com que esses recursos, essas ações girem em torno do nosso próprio povo preto. É importante isso porque se focava, né, sempre, não tinha esse tipo de, por exemplo, de produtora, de agência, alguma coisa que fomentasse isso, que fizesse esse tipo de trabalho, né, em relação às pessoas, ao povo, né, preto, vamos dizer assim. Nós temos algumas produtoras já que há algum tempo vêm trabalhando com isso, mas ainda de uma forma muito tímida e isolada. É necessário que sejam criadas mais instituições da população preta que tenham a detenção de todos esses saberes, de todos esses processos, principalmente quando a gente trata sobre a questão da política pública de cultura, sobre os modos operantes dessa gestão pública, como ela acontece. Então, nesse sentido, a formação e a educação é muito importante. E é nesse caminho que a gente percorre dentro da Órbita. Não é só de produzir a cultura, mas também de realizar a formação e fazer uma proliferação dessa informação à nossa sociedade, às nossas comunidades, para que eles sejam detentores desses saberes que está estabelecido desde a nossa Constituição de 88. E quais são as ações dela, eu digo assim, os projetos, né, da Órbita? Por exemplo, há mais de uma década, aproximadamente há 15 anos, né, eu tenho agido como agente formador no município de São Paulo, fomentando diversos coletivos culturais, né, na captação de recursos junto à gestão pública. E a gente começa a compreender dentro desse processo que essas ações culturais elas já acontecem nos territórios, mas eles não conseguem acessar esses recursos, seja no primeiro setor, no poder público, ou no segundo setor, na iniciativa privada, porque não conhecem os processos e mecanismos para poder acessar esses recursos. Então, nesse sentido, a gente começou a fazer formações. E a gente vem desenvolvendo essas formações ao longo da última década, trazendo um resultado muito significativo, né, sobre, ao final dessas formações, como esses coletivos chegam e, ao final, como eles se encontram acessando esses recursos, fazendo que, de melhor forma, as suas ações culturais aconteçam no seu território, na sua sociedade, no seu nicho cultural pertencente. E, o Júlio, você como produtor cultural, né, como é que você vê hoje? A gente sabe que, você vendo até televisão, né, comerciais, tudo, hoje as pessoas pretas, né, elas estão bem mais incluídas no contexto, principalmente da propaganda, por exemplo. Hoje se vê muito, né? Você como produtor cultural, na parte de cultura, como é que você analisa isso? Como é que você vê hoje? De um tempo para cá, né? De um tempo para cá,
eu acredito que uma pauta que está muito em voga é a questão da representatividade. O quão é importante pessoas pretas acessarem determinados locais, para as pessoas que estão na base, em sua grande maioria, estão nas comunidades, nas favelas aí de São Paulo, tudo quanto é lugar, para se espelhar nessa pessoa, que seja uma pessoa próxima dela acessando determinados locais, e ela vê que a viabilidade dela acessar esses lugares da mesma forma que aquela outra pessoa acessou, certo? Eu trabalho com... Ele é meu mestre de capoeira, a gente pode chamar mestre de capoeira, eu trabalho com ele. Ah, você é capoeirista, né? Sim. Ele é o mestre. Ele é o meu mestre. Mas a gente percebia já, do jeito que ele chegou aqui, dá pra você já perceber, pô, é o cara. Dá um medinho, né? Ele é o tipo daquela pessoa que você olha e fala assim, não, você não dá nada pra ele, né? É. É engraçado, né? Você olha assim, é o cara. Quando eu te disse que tu era o cara, ele falou, não, o que é isso, Sérgio? Acabei de saber que é o seu mestre aqui. É o homem. Capoeira, né? É meu mestre. E eu comecei a treinar capoeira por volta de 2011 com ele. Lá pra 2017... Mas você começou a treinar propriamente pela arte da capoeira, porque como é que você se interessou pela capoeira? Na realidade, quando eu era criança, eu era uma criança obesa e eu precisava emagrecer. Porque é uma arte, né? A capoeira é uma arte, Sim. meu amigo. Meus pais me colocaram na capoeira para começar a fazer uma atividade física e Por perder atividade peso. física, então. Isso. Começou. Depois, aí a gente é picado pelo bichinho da capoeira, né? E aí vira uma paixão, a gente começa a ir para os lugares, ir para as rodas de capoeira, conhecer um pouco mais de um universo que a gente não vê em lugar nenhum. É só indo lá, vivendo, experimentando aquele momento para você conhecer. Então foi com isso. Em 2017 o mestre me chama para trabalhar com ele na produtora. E eu não tinha nenhuma experiência em trabalho formal como produtor. E graças aos projetos que a gente desenvolveu, eu consegui me desenvolver em várias áreas da produção, né? Então, a gente precisava de um fotógrafo, não tinha fotógrafo, a gente tinha uma câmera que a gente comprou de um projeto, eu comecei a tirar foto. Comecei a me desenvolver como fotógrafo. A gente precisava de um videomaker, a gente na época não tinha grana para pagar um videomaker, eu aprendi a fazer vídeo e assim precisava de técnico de som, não tinha como a gente fazer técnico. Fui lá e aprendi a mexer em mesa de som, operar som. Então, tudo isso foi pelas experiências vivenciais que a órbita proporcionou para a gente. Então, foi um processo bem, bem bacana. Em termos de importância, eu queria que você falasse do acesso à cultura. Como é que você vê? A cultura e a educação, ela transforma as pessoas. O Júlio é exemplo vivo dessa transformação, né? A gente desenvolve já há mais de uma década também trabalho dentro de uma universidade, onde a gente tira jovens das periferias, leva para a universidade e ali já foram formados já engenheiros, pedagogos, educador físico, que é o caso do Júlio, né? É formado em educação física. E dentro dessas formações, a gente vê a transformação que essas pessoas têm em suas vidas. Que a universidade não faz ninguém melhor ou pior, mas ela abre alguns acessos dentro do mercado de trabalho e esses acessos permitidos a esses jovens faz com que a vida dele mude, da família dele mude, dos amigos que estão em torno dele mude, porque ele passa a ser uma referência de uma melhoria de vida, de uma qualidade de vida melhor. Então, esse trabalho em fazer com que a gente possa proporcionar o acesso àqueles que não têm a informação de como chegar a esses lugares tem sido de extrema importância. O Júlio, por exemplo, né, nesse período todo que a gente tem realizado os trabalhos, possibilitou ele, aos seus 18 anos, ir para o Sudeste Asiático, ter ido para a Tailândia, para a Indonésia. Recentemente, pouco antes da pandemia, foi para a África do Sul também comigo. Então viajou, está com 26 anos, Júlio? 26 anos, já viajou já 3 países. O primeiro país que viaja 30 horas de viagem do outro lado no mundo. Isso a cultura proporciona. Eu, por exemplo, viajei 29 países com a capoeira. A capoeira me proporcionou isso, de poder estar em diversos territórios no mundo, diversas culturas diferentes, diversas línguas diferentes, acessar, não só levar a nossa capoeira, o maior exportador da língua portuguesa no mundo é a capoeira, e onde que é ensinada a capoeira é ensinada na língua portuguesa, e poder ter acessado todos esses territórios, ter levado a nossa cultura e também aprender sobre a cultura desses locais, traz uma visão de como a gente também pode fazer muita coisa aqui no nosso Brasil diferente e melhor a cada dia para a nossa
sociedade. E a capoeira que vem, né, da época dos, né, da escravidão, dos escravizados. escravos, enfim, se tornou, porque você vê pessoas praticamente do mundo inteiro, né? Sim, A capoeira, inclusive em filmes, impressionante, né? Você vê em filmes americanos, sim. né, a capoeira sendo inserida. Isso é uma Como modalidade uma dentro, dentro do audiovisual, a gente vai encontrar diversos artistas norte-americanos treinando com mestres brasileiros para poder fazer os seus filmes. Mas a gente vai jogar capoeira na Finlândia, na Dinamarca, abaixo de zero e também a 42 graus em Bali, na Indonésia, por exemplo. Essa relação que se dá da internacionalização da capoeira em todos esses continentes, todos esses territórios, nos demonstra a potencialidade que em uma dessas linguagens de matriz africana, entre outras linguagens também da matriz africana, é tão potente para o desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano de uma sociedade, partindo de uma comunidade, né, que é tão sofrida, de uma comunidade que é tão preterida dos acessos dentro do Estado brasileiro. Mas a realidade ela tem melhorado, né, de forma paliativa ainda, há muitos avanços a serem feitos e esses avanços eles têm sido conquistados, né, de passo a passo. Né? Eu tenho pautado muito que não se dá no campo da briga, da discussão, Claro que não. mas sim no campo do diálogo, da intelectualidade, né, de a gente poder chegar e dialogar junto a todas as instâncias da sociedade, seja com a sociedade civil, seja no parlamento junto com o poder público, seja no judiciário, mas que haja uma discussão em toda a nossa sociedade sobre as causas e necessidades que há dessa população negra, de todo esse potencial que a gente tem mirado e tem encaminhado dentro das nossas ações culturais, para que haja esse desenvolvimento humano dentro desses territórios. Quanto mais política pública nós tivermos, melhor será o acesso dessas comunidades. Conta um pouco pra gente, Júlio, como é que foi essa experiência? Que a capoeira te proporcionou também, assim como proporcionou a ele, né, conhecer mais de 20 países aí, ou quase 20 países, né? Mas conta um pouco dessa tua jornada. Como é que foi aos 18 anos você ter viajado já para o exterior, do outro lado do mundo? Como é que você se sentiu? Cara, eu me senti... foi tudo muito novo, assim, pra mim, né? Eu nunca tinha entrado num avião. Algumas semanas antes ainda, a primeira vez que eu entrei no avião foi pra pular de paraquedas, né? Que eu tinha ganhado o presente da minha mãe. Só que era uma realidade muito distante pra mim. Pô, 18 anos de idade, tinha pouco tempo tinha 6 anos de capoeira, pouco tempo relativamente falando. Saí do meu país para ensinar uma parada que eu cultivo e treino há tanto tempo, sabe? Foi uma experiência única. A gente chegou, primeiro, antes da Indonésia, a gente chegou na Tailândia. Na Tailândia, a gente foi meio que uma escala, né, Messi? Que a gente não teve trabalho lá. Mas a gente conseguiu conhecer outra cultura, como escorpião, a gente conseguiu ver como que funciona outros países, nunca tinha saído nem de São Paulo. E quando chegou na Indonésia foi muito interessante ver como a capoeira estava avançada na Indonésia, né? O pessoal jogando muita capoeira, tocando muito, cantando muito, mesmo a língua deles sendo completamente diferente da nossa, não tem similaridade em nada, nem na letra. A letra deles é completamente diferente da nossa. Ainda assim eles falam português. Eles respeitam. A Indonésia é um país que tem muito muçulmano, então a gente tem que respeitar os horários das orações deles. Às vezes a gente está no meio de uma aula, tem que parar a aula porque o pessoal vai fazer a oração deles. O Ramadã é mais ainda... mais incisivo. Então, entender a cultura, de onde que a gente chega, é de extrema importância. Mas... Esse é o grande... lance da... porque não dá apenas chegar, né? As pessoas criticam muito, né? Mas muitas vezes não sabem. Sim, não é simplesmente... Como é a cultura a ativação país, Você acha que aquilo é alguma coisa... mas para que fazer isso? Sim, porque cada território tem um sistema político, tem um sistema religioso, tem um sistema de sociedade. E entender como tudo isso acontece é de extrema importância. Simplesmente a gente chegar com as atividades artísticas culturais que a gente desenvolve, além da capoeira, nesses territórios, seja território nacional mesmo. E se tratar, quando se trata do exterior, mais ainda, é entender o que acontece e como a vida naquele local. Né? Então, eu já praticamente, nessa época,
a idade que o Júlio tinha de vida, é o tempo que eu já tinha de trajetória, e ainda nos dias de hoje eu tento compreender esses territórios e fazer essa compreensão de mais um jovem de 18 anos, de 20 anos, na sua primeira viagem, tendo essa experiência. E aí você continua lá, você estava contando. Não, e aí foi um choque cultural cultura, tremendo, né? Porque você chega, você não pode cumprimentar. A gente tem mania de dar abraço e beijo em todo mundo. Aí você vai dar um abraço e um beijo numa mulher muçulmana, você tá... Você não pode, nossa. Não pode, então tem que ser de longe. Foram vários choques que, assim, que eu fui tomando. É claro que o mestre já tinha me avisado muito antes algumas coisas, mas uma coisa é ele me avisar, outra coisa é eu viver. Você vivenciar aquilo. Vivenciar aquilo. E, curiosamente, na viagem para a Indonésia, a gente fez alguns workshops de capoeira e nos últimos dias teve a competição de capoeira, né? Uhum. Que aí eu participei da competição como competidor, ganhei a competição e fiquei milionário. $1 milhão de rúpias. $1 milhão de rúpias? Que vale o quê? Nada, dá o quê? $200. Quanto? 200? $200. Eu gastei Mas foi o primeiro milionário capoeirista. E aí? Aí, cara, foi maravilhoso, assim, foi uma experiência incrível. Aí, pra voltar, eu voltei sozinho. Tinha que ficar, eu tava estudando, eu tava na faculdade, tava no primeiro semestre da faculdade. Então eu precisava voltar, porque se eu faltasse por mais de 15 dias, eu ia perder o semestre. Voltei. E voltar sozinho de avião também foi outra aventura, porque são praticamente 2 dias de viagem, né? Entre escala e voo. Da Indonésia para a Tailândia são 3 horas. Eu fiquei esperando 8 horas na Tailândia, a escala do voo. Aí da Tailândia para Dubai são mais 8 horas. Fiquei esperando mais 4 horas lá. Aí de Dubai para o Brasil são mais 15, 16 horas mais ou menos. Aí cheguei. Mas assim, foi muito bom porque eu consegui fazer um curso de inglês antes de conversação de 6 meses. Então eu consegui exercitar muito o inglês. Foi uma experiência assim que eu saí falando hello, my name is Júlio, voltei falando muito melhor, me comunicando muito melhor. E fora que essa experiência me serviu para várias coisas que eu faço hoje em dia, né? Além de produtor cultural, além de capoeirista, eu também sou professor de educação física, tudo dentro de uma fundação casa. E a linguagem que eu uso com os meninos de lá é a linguagem que eu aprendi na capoeira. Não foi nos bancos escolares, não foi na universidade, foi na capoeira. A linguagem que eu consigo me comunicar com os meninos, de todos os trabalhos que a gente desenvolve, é a linguagem que eu aprendi quando eu comecei, em 2011, na capoeira. Na capoeira me ensina a falar com o pessoal que é muçulmano, me ensina a falar com o pessoal que é privado de liberdade, me ensina a falar com gente que é rica, abastada, me ensina a falar com gente que é pobre. Eu acho que a capoeira, a gente fala que a capoeira, todo capoeirista tem que ser camaleão, né, para se adaptar a tudo. E eu acho que essa lição que não só o capoeirista tinha que ter, eu acho que todo mundo tinha que ter. Porque eu acho que isso parte da premissa de respeito, que é uma coisa que a gente está em falta hoje em dia, né, infelizmente. Você vê, né, o que te proporcionou. E eu não sei se esse estigma ainda existe, até eu acredito que não, né, de que a capoeira era coisa de malandro, né, além da escravidão. Quem era capoeirista era malandro, aquela coisa na Bahia, né, esse estigma ainda... Isso daí, tudo que é da população preta, tudo que é da linguagem de matriz africana, há esse estigma, né? Então, que a capoeira é coisa de malandro, como passou pelo samba, como passou por várias outras linguagens. Não, religião. Pela religião a tudo própria, mais. Eu fiz um programa aqui sobre isso, nossa. E é demonizada por alguns setores da sociedade. Por isso que a gente preza muito pela questão da formação, para que se abra esse diálogo junto à sociedade e entender que o tambor não é da macumba, o berimbau não é da macumba, o pandeiro não é da macumba. Os cantos e os ritos das linguagens de matriz africana não são da macumba. São cantos ancestrais de nações, de etnias, das quais têm histórias muito mais antigas do que as nossas aqui na terra Brasil, né? Mas, nesse sentido, é necessário que se abra esse diálogo junto à sociedade. E a gente vê o meio da abertura desse diálogo por meio da cultura. Por meio da cultura, é o nosso espaço cultural para poder também educacionar as pessoas e a sociedade. E, com isso, a gente ativa as relações de empreendedorismo por meio da arte, vendo que é um grande produto cultural do qual ele pode gerar recursos à nossa população, do quais podem trazer a sustentabilidade a esses nichos culturais, a esses fazedores de cultura dentro das nossas linguagens de matriz africana. Pra você ter eu vou até lembrar que você falou de políticas públicas que precisa, claro que a gente sabe disso, essa casa de leis aqui,
né, está aqui para isso. Nós temos um parlamento estadual exatamente para fazer isso. Criar projetos de lei como um que eu tenho aqui, ó, que institui o selo de, voltando a falar, né, da órbita, da questão do voluntariado, está aqui, ó, o selo de incentivo a empresas que promovem o voluntariado, que é o selo de incentivo que surge com o objetivo de incentivar a participação do setor privado, tá vendo, nas ações dos trabalhos voluntários, de forma a contribuir com ações transformadoras da sociedade. Eu queria que vocês falassem da importância desse projeto, né, para... Sim, o segundo setor ele tem uma grande responsabilidade junto à sociedade, seja essas empresas privadas que geram lucro. Eles têm uma responsabilidade social, né, sobre o povo, né? Na medida que parte desses lucros obtidos, né, eles devem ser direcionados à nossa sociedade, né, ações de voluntariado, ações que façam com que seja ativada a ação cultural dentro dos territórios, parta dessas empresas dentro da estrutura política e organizacional dessas empresas. Se não houver a cultura dentro dessas empresas, não vai haver a ação também. E as relações que também ficam ainda muito supérfluas dentro da nossa sociedade, uma vez que a cultura ela tem a sua garantia constitucional, falando numa casa legislativa, né? O artigo 5º, cláusula pétrea, em cláusulas pétreas dentro da nossa Constituição, da garantia da cultura, mas a gente vai ter lá no artigo 215, 216, que vai especificamente falar sobre o setor cultural, né? Então a gente tem uma garantia constitucional já da cultura em nosso país, que por muitas vezes, né, tanto o poder público, o primeiro setor, quanto o segundo setor, não trata da forma devida. O primeiro setor no desenvolvimento de leis, né, não apenas projetos dos quais passam de governo a governo, mas sim leis que sejam estabelecidas e na garantia dessas ações culturais e também que seja ativado, por meio dessas leis, a efetivação das ações desses nichos culturais. E por que a gente fala aqui tão especificamente sobre a população preta? Porque é a população que mais sofre no acesso a esses recursos, que mais sofre ao acesso a essas leis, que quase são inexistentes e as poucas que tem, pouco se consegue acessar. Perfeito. Então a gente vai fazer um intervalo, mas eu vou voltar no segundo bloco para continuar falando sobre a órbita e também, né, o voluntariado, que são... Né, o voluntariado é um assunto que é bastante importante em relação à ajuda às pessoas, né, de que maneira você pode contribuir. Depois do intervalo eu volto para a gente continuar falando mais sobre esse assunto. É um instante só. Muito bem, estamos de volta aqui com a Lespe Cidadania, batendo um papo aqui, conversando sobre voluntariado e também sobre a órbita cultural, né? Que o Júlio está aqui, né, para falar também junto, que é um produtor cultural, e o Alexandre, né? Fera aqui, professor de capoeira, o mestre. Não é fraco, não. Diz uma coisa, Alexandre, existem projetos que favoreçam, no caso, o acesso à cultura e ao mercado de trabalho? Projetos da órbita cultural? Sim. Ao longo da última década, a gente tem ativado todas as nossas ações culturais, nossos projetos voltados às comunidades, fazendo que seja desenvolvida dessas comunidades a relação da economia criativa. Ou seja, desenvolvimento intelectual, humano e empreendedor. Dentro desses pilares da economia criativa, à medida que a gente desenvolve intelectualmente, seja a parte de formação, à medida que a gente desenvolve a comunidade daquele período, num próximo período esteja melhor no seu fazer cultural, na sua vida pessoal, né, e ativa consecutivamente essa relação econômica e melhorar os seus ganhos, seus rendimentos, a gente tem essa economia criativa desenvolvida dentro desse território. E dentro desse objetivo, né, em atingir a economia criativa, a gente chega na base principal, que é o voluntariado. Por quê? Grande parte das nossas ações, ou quase todas as nossas ações,
elas acontecem inicialmente pelo voluntariado, ela é realizada na unha. O trabalho que nós desenvolvemos, por exemplo, capoeira, no bairro de Ipiranga, ele está desde a década de 90 e ativo ainda nos dias de hoje. E essa mesma experiência a gente tem exportado para vários outros lugares no mundo, de como esse trabalho do voluntariado dentro dessas comunidades, né? A gente tem a comunidade de Heliópolis, a comunidade do Boqueirão, que são favelas, das quais muitos desses jovens chegam a nós e, a partir do momento que eles começam a fazer parte desses processos, graças ao trabalho voluntariado, eles podem acessar uma diversidade de outras linguagens culturais, de outras vivências, de outras experiências, o acesso à universidade, como já havia falado aí no primeiro bloco, e com isso a gente vai ativando toda essa relação da economia criativa, desenvolvendo esse sujeito dentro do nicho e território que ele atua. Como é que você vê, no caso, a oportunidade para as pessoas, né, pretas, como você teve, cara, né? Que está aqui o grande mestre aqui, que é ainda o teu grande incentivador também. Sim. Como é que você vê nas comunidades, né, essa chance que você teve, essa oportunidade que você teve e você abraçou, né? Quando a gente fala dessa questão de oportunidade, o mestre ele foi meu mentor, mas eu sempre tive uma base familiar muito forte, cara. Minha Isso mãe... é muito importante, né, mestre? Isso é muito importante, a base familiar, meu amigo. A minha mãe, ela sempre me apoiou em todos os projetos que a gente desenvolveu na minha vida toda, cara. Minha mãe, os meus pais, eles sempre foram uma base muito forte para mim. Isso é um privilégio que não é todo mundo que tem. Na verdade, eu acho que ter pai já é um privilégio maior ainda, né? Porque, pelo amor de Deus, a gente vê... Foi no ano passado que não sei quantos mil crianças nasceram sem o nome do pai na certidão de nascimento. Então, o fato de eu ter a minha base familiar e muito forte fez eu conseguir abraçar essa oportunidade e aproveitá-la do melhor jeito possível, né? Para as outras pessoas, para a maioria das pessoas que eu convivi durante a minha infância e minha adolescência, muitas vezes as pessoas também, ou elas não tinham esse acesso, ou elas enxergavam a vida por um olhar muito mais, entre aspas, operário do que empreendedor, né? Então eu não quero fazer um negócio para mim, para eu trabalhar. Eu quero me formar, ser um bom profissional para trabalhar para outra pessoa. E isso é um costume não só da galera de quebrada de periferia, mas é um costume da maioria dos brasileiros, né? A gente quer um conforto, a gente quer uma estabilidade. Então abre o concurso público, vai estar um monte de gente para fazer o concurso público porque... Não por desempenhar uma função ou por amar aquela função, mas por saber que a partir do momento que ela passar naquele concurso, ela tem, entre aspas, garantias que nunca mais vai ser demitida, que não vai ser desempregada. Porque a maioria dessas galeras teve uma infância, ou teve na adolescência, a ausência de coisas básicas, de alimentação, de comida, de lazer, que são coisas básicas que a gente precisa ter para conseguir almejar outras coisas também. Então, eu acredito sim que a base familiar é super importante para o desenvolvimento de qualquer pessoa. A partir do momento que essa pessoa não tem base familiar, que infelizmente é o caso de muita gente no nosso país, tudo se torna mais difícil, porque a referência dela se torna a comunidade que ela mora, que ela vive. E aquela comunidade, às vezes, não vai dar os melhores exemplos para ela. Não, e a base familiar, né, o Júlio, também não interessa. Pode ser branco, preto, pobre, rico. Não interessa. Se você não tiver uma base familiar, não é só dinheiro ou coisa que vai... Não tem essa. São princípios. Senão, as pessoas ricas ou com dinheiro ou com posição não, né, se rebentavam lá na frente. Não... Por quê? Porque não teve uma base de família. Então... A base de família é um afeto, né, cara? E apoio. Que é o que a gente precisa de apoio. A força, né, que ela te dá. Tudo isso é tão importante dentro da nossa trajetória, dentro da órbita que a gente tem realizado, que todos aqueles que acessam as atividades que estão direto ou indiretamente com a gente, nós conhecemos as famílias. E muitos deles chegam sem famílias. E a gente passa a ser a família dessas pessoas por ter aquele alicerce que faltou na base estrutural da família, né? A gente compreende que se essa base estrutural ela é inexistente, né, tudo fica muito mais frágil,
para esse sujeito. E há muitas pessoas, né, que têm dado essa base estrutural no sentido de realmente estar perdido no seu direcionamento, né, principalmente assim, que a gente algo muito reincidente, quando a gente traz o acesso à universidade, como é que eu faço agora? Eu não tenho uma estrutura familiar, ninguém da família dele acessou a universidade. Então, tem um coletivo que já passou pelo processo que vai dar essa base para que esse sujeito ele chegue numa forma muito mais sustentável, numa forma muito mais segura, e não só que ele chegue, que ele finalize todo o processo. À medida que as pessoas que já têm a sua base familiar estruturada, tudo se torna muito mais tranquilo, tudo muito mais fácil. Você tem mais... Como é que foi você, assim, quando criança, né, na tua família, claro, você teve essa base familiar, né, mas você teve, eu digo, outras coisas que te favoreciam na época, quando você era mais novo, eu digo, situação financeira, tudo? Não. Minha mãe é professora. Professora. Isso, e meu pai era autônomo, então a única renda que a gente tinha certa em casa era da minha mãe. E infelizmente a gente sabe que professor não é tão valorizado quanto deveria ser. Então a gente não era abastado, nunca faltou nada em casa. Graças a Deus minha mãe sempre garantiu que sempre as coisas de casa não faltassem. Mas eu acho que isso já é o mínimo, né? E esse mínimo muita gente não tem, o fato de não faltar nada em casa. E tem outro lance também, é que os meus pais eles sempre priorizaram que eu estudasse. Que sempre priorizaram Estudo, né, que eu estudasse, e o estudo não era só acabar o ensino médio, era faculdade. Se não fizesse faculdade, é isso, não importa o curso. Minha mãe falava, filho, eu não quero saber o que você vai fazer de ensino superior, mas você vai fazer alguma coisa que vai te fazer feliz, mas você vai fazer algum curso superior, porque é muito importante para você. E minha mãe não tinha condições de pagar minha faculdade, e aí entrou a capoeira mais uma vez salvando a gente, porque o meu mestre ele é técnico de uma equipe universitária de capoeira, e eu consegui fazer minha universidade por meio de uma bolsa atleta. Então eu competia, participava de competições e era beneficiado pela bolsa atleta. E isso fez eu conseguir concluir minha faculdade, né? Porque é uma faculdade particular que eu não teria dinheiro não teria condições na época para pagar a mensalidade dessa faculdade, e se não fosse pela bolsa eu não conseguiria fazer ela. Se não fosse pela capoeira eu não conseguiria a bolsa. E essas coisas vão se entrelaçando para tudo na minha vida, né? Aí vem a importância do voluntariado. Ele não teria acessado... Tá vendo? Se não tivesse... Porque essas atividades são realizadas, elas são atividades gratuitas e de acesso mesmo à população, para que a gente possa fazer com que a população tenha a visão das possibilidades, as múltiplas possibilidades que dentro, né, desse mundo que a gente vive existem. Muitos deles nem sabem que existem essas possibilidades. Então o voluntariado faz com que as pessoas possam entender essas possibilidades e que atraia também, de certa forma, as pessoas para poderem chegar, né? Porque o acesso ainda ele é muito restrito para grande parte da população brasileira. E ainda mais a população preta, né? Que ainda mais... Aliás, eu queria até falar disso, né? Você estava falando de universidade, a gente podia falar também desse negócio de cotas, né? Em universidade, que eu acho que a gente sabe que não precisaria, né, nem existir cotas em universidades de pessoas pretas. Cara, qual é a tua opinião em relação a isso? Então, de fato, não... Você está falando de universidades, de tudo? Não necessitaria ter as cotas à medida que se nós tivéssemos um Estado igualitário no nosso país, que não é uma realidade. Então, a cota ela vem como uma reparação, uma política pública de reparação de desigualdade social dentro do nosso país. Eu não concordo no sentido da cota ela ser uma permanente, mas que se haja ao longo do tempo um equilíbrio do ensino de base para que a população negra acesse de forma igualitária a todos os outros do Estado brasileiro as universidades. Mas enquanto for necessário, é pertinente que haja as cotas, sim. Mas na realidade, é o que eu falo, mas se tivesse uma coisa
né, que fosse igualitária ali. É isso que eu falo. A base estrutural do país, ela já começou bagunçada. Né? Parafraseando o texto da Elisa Lucília, que ela diz, né, desde Cabral, né, que todo mundo aqui faz as coisas de forma equivocada em nosso país, e um dos grandes equívocos do nosso país é a desigualdade social, né? Não em termos de gênero, de economia, de sociedade, de acessibilidade e tudo mais. Enquanto essa equidade não acontecer, esse equilíbrio não ser obtido dentro da nossa sociedade, não só a política de cotas, como outras políticas de reparação também devem vir. A população indígena também sofre. Agora, dentro da contemporaneidade, com uma ascensão, a comunidade LGBTQIA+, também sofre. Então é necessário por meio... Porque a sociedade ela só vai atender aos princípios sociais, ao esquema de como uma nação vive, por meio regido, né, da política. Né? Então, a política pública legislada, ela determina o que a gente pode ou não pode. Eu devo usar o cinto de segurança, porque senão eu vou tomar multa. Mas esse não é o princípio. Eu devo usar o cinto de segurança porque eu estou resguardando a minha vida. Mas é necessário que tenha uma lei para dizer que resguarde a sua vida. A lei que obrigue você a isso historicamente, a gente já tem, a abolição veio em 88, mas e depois? Que política pública foi feita para essa galera se inserir na sociedade? Porque até então, nem parte da sociedade eles eram, né? Na verdade, eram. A gente sabe que é. Quem construiu o nosso país foram as pessoas pretas, os indígenas, quem foram os escravizados que construíram o nosso país. Inclusive, né, é importante lembrar que a primeira política pública da capoeira foi a proibição dela, né? Ela entrou no Código Penal, primeira política pública, ela entrou no Código Penal em 1890 e saiu do Código Penal em 1941. Então a gente tem um período aí de mais de 50 anos de proibição, e quando ela é descriminalizada novamente, o estigma social permanece o mesmo, porque a gente vem aí de mais de 300 anos de escravidão. Então, as pessoas pretas já não eram bem vistas na nossa sociedade, mesmo representando uma parcela significativa da nossa população. Aí a capoeira é proibida, o samba é proibido. Aí a gente passa por algumas ditaduras, né? E aí tem ditadura que permite a capoeira, tem ditadura que proíbe. Então a gente tem pouco tempo, de democracia, parando para pensar no nosso período histórico, a gente tem pouco tempo de democracia para achar que as coisas estão igualitárias, porque as coisas vão começar a ficar igualitárias a partir da Constituição de 88, que começou a se pensar em toda a população Eu queria até brasileira. que a opinião de vocês mesmo em relação a isso, falando em políticas públicas, né? Qual é a situação da população preta atualmente? Então, essa democracia que o Júlio traz, de 88, a gente é um país jovem, democraticamente, em relação a outros lugares que a gente pode circular no mundo e ver como tem suas relações democráticas, suas relações de Estado muito bem estabelecidas. Não é, não é. E a gente, nessa juventude ainda da democracia, a gente vai observar que essas políticas públicas, elas estão ainda no processo de desenvolvimento. Há vários territórios no Brasil, há vários territórios aqui na cidade de São Paulo, onde o poder público não chega, onde não são desenvolvidas as políticas públicas, porque ainda está num processo de desenvolvimento. E não é porque muitas vezes, não chegou porque o poder público não quis chegar. O poder público, por muitas vezes, nem sabe que aquele território demanda daquela política pública, seja de saúde, de infraestrutura, de educação, né? Ainda está no processo ainda de amadurecimento. É algo que eu tenho dialogado muito dentro dos nossos nichos culturais, nossos nichos sociais, que é também muito importante a gente entender como o sistema público funciona, como o governo funciona, né? Como é que tudo acontece aqui, por exemplo, nessa casa, para poder chegar lá na ponta final da sociedade. Porque senão é só um achismo, um bate-boca, sem chegar a caminho nenhum. Então, aproximar a população, sociedade civil, junto ao poder público, à Câmara Municipal, à Alesp, no diálogo junto aos parlamentares, e trazer as nossas demandas e necessidades, mas também trazer soluções a essas demandas é de extrema importância. Por isso que
ouvir a população, né, é um papel do governo que deve ser exercido de uma forma muito mais profunda, muito mais próxima junto à sociedade civil. Com isso, a gente consegue minimizar vários impactos que são insurgentes e inesperados a todo momento dentro da nossa sociedade brasileira, e se tratando aqui da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, de uma dimensão muito mais potente do que vários outros territórios no estado brasileiro. Saiu uma pesquisa recentemente, se não me engano foi na Veja, que dizia que uma família de pessoas pretas demoram em média 9 gerações para sair da linha de pobreza. 9 gerações. 9 gerações. É muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. Então, a gente vê que essa galera foi literalmente... O Estado, quando a gente fala de necropolítica, a gente fala que a ausência do Estado mata pessoas. E essas pessoas que morrem, geralmente, são as pessoas pretas, porque elas que estão ainda na base. Entendeu? Estruturalmente falando de equidade de trabalho, de renda, a galera que não precisou passar por um processo de escravização está muito mais à frente da galera que foi escravizada. Em vários termos, em termos educacionais, em termos sistemáticos. Então essa galera já está muito na frente. Então, o povo preto, na minha opinião, o povo preto que eu digo, gente, são os pretos e pardos da nossa sociedade. A gente sabe que a gente está num país extremamente miscigenado, mas a gente representa mais do que 50% da população brasileira. E essa galera que está nesse 50% da população brasileira, se a gente for fazer um recorte social, com certeza, talvez nem 1% dessa galera esteja ganhando acima de 10 mil por mês, que é o que representa 90% da população, que são os 10% mais ricos do Brasil. Você ganhar 10 mil reais é você fazer parte do nicho mais rico do nosso país. Então, eu acho que muitas vezes a questão racial esbarra na questão da desigualdade social justamente porque a gente vive num país miscigenado. E é muito importante a gente olhar para isso também, que a gente tem um problema grave no nosso país de desigualdade social. E esse problema de desigualdade social só vai conseguir ser sanado pelas medidas adotadas aqui na casa, na LESP, na Câmara dos Vereadores da cidade de São Paulo, em Brasília. Senado, É ali que resolve o nosso problema de desigualdade social, redistribuição de renda. A gente tá num país que, se a gente ganhar 5 mil reais por mês, a gente ganha mais do que 75% da população brasileira. Impressionante isso, né? Isso é alarmante. É verdade. Então, essa equidade ela vai ficando cada vez mais distante da realidade da população de uma forma geral e global. E quando se trata da população negra, então daí a gente tem um recorte que é um recorte significativo e epistêmico, né? Sobre o tamanho da população dentro do Estado brasileiro e a realidade do acesso econômico, de saúde, de infraestrutura, né? A Quem cultura bate e tudo mais. muito nisso que vocês falaram aqui é a deputada Alessi Brandão aqui. Principalmente nessa questão de chamar, né, a população para mais, né? A Alessi, ela vem da ponta. Tem que ser feito. A Alessi, ela vem da ponta, ela conhece lá da ponta todas essas questões de forma profunda. Ela tem experiência de vida sobre essas questões e traz essas experiências de vida aqui para casa, para discussão, né? Tivemos algumas oportunidades em discutir essas questões com a Alessi Brandão aqui nessa casa, né? Em outros mandatos também com outros parlamentares, né? Algumas questões conseguimos avançar, mas esse avanço ele não dá de forma isolada. Esse avanço ele vai se dar de uma forma muito mais profunda, não nesse isolamento com uma pequena parcela de parlamentares, quando bancadas e um montante de parlamentares significativos abraçarem essas causas, essas pautas para ser discutida nessa casa e a gente poder avançar nas políticas públicas da sociedade brasileira. Como é que você vê o mercado de trabalho hoje para a população negra? Como é que você acha que está? Cara, o mercado de trabalho para a população... A gente vive ainda num país racista, isso é um fato. Então, os cargos de base, você não vê dificuldade nenhuma para a pessoa preta acessar. Então, você vai ver muitas pessoas pretas acessando cargos de auxiliar de limpeza, Mas é o que você estava falando, né? Um salário hoje de 5 mil. Exatamente. É como se fosse...
É você ser burguês no Brasil, é R$5.000, sabe? Quem ganha... A classe média. Né? A classe média. Então, a gente vê pessoas pretas acessando cargos, você não vê pessoas pretas sendo CEOs. Se você vê, é um ou outro. É minoria. E a gente está falando, se a gente for falar de números, a gente está falando que pessoas negras, né, que são os pretos e pardos, representam mais de 50% da população brasileira. A pergunta que eu faço é por que mais de 50% dos CEOs de empresas privadas não são negros? É importante a gente fazer esses questionamentos, porque a gente vê que pessoas que acessam as situações de poderes no nosso país, inclusive, são pessoas brancas, entendeu? E quem vai saber da demanda do povo preto é o povo preto, é quem vive a realidade. Então, eu acho que o mercado de trabalho para o povo preto ainda hoje está muito precário, sim, por questões epistemológicas. Então, a pessoa preta não vai ter acesso à melhor educação, a pessoa preta não vai ter acesso ao curso de inglês, a pessoa preta não vai ter acesso à faculdade, a pessoa preta não vai ter acesso a muitas coisas que uma pessoa privilegiada vai ter. Essa é uma das grandes causas também da criação da órbita. A gente ficou muito tempo tentando acessar esse mercado. E a gente descobriu que a gente podia criar o nosso mercado. E a gente criou o nosso mercado, onde esses mercados vêm acessar a gente. A nossa propriedade intelectual, o nosso fazer cultural e a multiplicação desses saberes que nós realizamos hoje dentro das nossas comunidades pretas e a outras comunidades também. Legal. E a outras pessoas. Porque a gente cansou de ser o CEO, o trainee, o funcionário do mês das empresas. A gente quer ser o dono dessas empresas. A gente quer que outras pessoas tenham essa visão e possibilidade de ser o dono dessas empresas, para a gente começar a inverter essa situação tão catastrófica que a gente vive na nossa sociedade brasileira. E isso é extremamente possível. Parafraseando Paulo Freire, tudo passa pela educação. Matou, falou tudo. A gente chegou ao final do programa, infelizmente, e parabéns pelo trabalho de vocês, pelo trabalho da órbita, né? Junto aí com o nosso produtor cultural, o grande Júlio Alves. Obrigado pela participação de vocês. Se vocês querem deixar algum recado, alguma coisa, pode deixar, quer deixar alguma mensagem para as pessoas. A vida ela é muito curta, mas ela traz diversas possibilidades. E a gente precisa estar preparado a essas possibilidades, né? Que elas nos ofertam a todo momento e por muitas vezes a gente não consegue enxergar devido à miopia do sistema epistêmico que é encarcerado no nosso país. É isso aí. Júlio. Galera jovem, a gente vive num mundo muito hostil. É a vida. Fala, galera jovem. Jovem. É jovem pra caramba. Continua, desculpa de corda, mas não podia perder essa. Jovem, garoto, cara. O nosso mundo ele é um mundo hostil, cara, mas não adianta a gente apanhar e ficar no chão, não. A gente tem que levantar, tem que trabalhar, tem que estudar. Mesmo que pareça impossível, estuda, dá um jeito. Tem política pública, a gente tem ProUni, a gente tem FIES, a gente tem SISU, a gente tem faculdade e universidade pública, a gente precisa acessar esses lugares. Só assim a gente consegue mudar de vida. Só assim a gente consegue viver bem. A vida é muito curta, então a gente tem que viver bem parte dela, não é? Exatamente. Eu vou te falar outra coisa. Tua mãe estava certíssima, amiga. Cara, pensa bem, se você com estudo já está complicado, você imagina sem, amigo. Exatamente. Tua mãe tinha toda a razão. Acabou, matou. E mãe, eu disse uma vez isso em outros lugares, me criticaram, mas mãe é mãe. Acabou, amigão. Sabe tudo. Gente, obrigado pela participação mais uma vez. E o Alesp Cidadania de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.